Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station. Antes de entrar nos temas, doutor, tem uma pergunta do nosso ouvinte, o nosso ouvinte Eduardo. O Eduardo mora em Nova York e ele foi tomar banho antes de entrar no trabalho hoje. Na hora que ele esticou o braço para pegar o shampoo, ele tirou o omoplata do lugar. E agora ele está apresentando o programa na rádio com uma dor inacreditável no omoplata direito. O que o senhor recomenda para o Eduardo, doutor Álvaro? Corta o braço inteiro, o ombro, manda tudo para o espaço? Bom dia, doutor. Ô, Barão, por acaso o sobrenome dele é Badaró? Não, esse o meu tá Barão, no lugar, Eduardo tá? Barão, tá aqui. É você mesmo, né? Ô, Barão. Dizem que sim, doutor. Vou te falar um negócio. Nessas horas, é bom ter um ortopedista. O doutor Álvaro é infectologista. Vai ser bem difícil ele poder te ajudar, ainda mais tão longe aqui. Doutor, no desespero da dor, vale todo mundo, viu, rapaz? Olha, a minha conduta é que você faça uma analgesia, acabar o programa de rádio, tomar um remédio para tirar a dor e procure um serviço de emergência aí nos Estados Unidos para poder ver se vou fazer uma redução. Tem que ver o nível de luxação, se teve alguma luxação, alguma coisa, porque isso dói, hein? Isso dói. Ô, doutor, chama velhice, doutor. Esticar o braço para pegar o shampoo e tirar o omoplata do lugar, rapaz, é coisa que eu só vi numa certa idade. Doutor, vamos falar agora do assunto da coluna. Afinal de contas, há a possibilidade de a vacina da dengue, né? O verão chegando, a gente sabe muito bem que é nessa época que a gente tem a maior quantidade de casos. Qual é a realidade disso acontecer? A gente já está acompanhando isso há muito tempo, né, doutor? Mas na prática é algo próximo, mais distante? Conta pra gente, doutor Álvaro. Então, Barão, falar para os ouvintes, a gente falou muitas vezes de dengue na coluna esse ano de 2022, né? Nós temos dados assustadores de dengue no Brasil e no mundo, né? São 500 milhões de pessoas nas Américas que correm o risco de pegar dengue de uma forma permanente. Em termos mundiais, metade da população mundial está sobre o risco de contrair dengue em algum momento da vida. O número de casos aqui nas Américas cresceu de 1,5 milhões na década de 80 para mais de 16 milhões de casos. E a dengue é a manifestação grave da dengue, uma das principais causas de morte em crianças em países da Ásia e aqui também na América Latina. No último ano, em 2022, o Brasil teve um dos piores indicadores de dengue nos últimos anos. A gente teve uma quantidade de óbitos, Barão e Sandro, de quase 1.000 óbitos de dengue no país no ano de 2000. Essa é a maior casuística de óbito dos últimos 10 anos no nosso país. Então você fala, poxa, doutor, por que não tem uma vacina para dengue até agora? Por que eu não coloco uma vacina? Porque o controle da dengue é você ir atrás do Aedes. E o Aedes aegypti é o mosquito que mais se adapta em todos os ambientes possíveis. É difícil fazer um controle sistemático desse vetor. Então, o vírus da dengue tem 4 sorotipos. Então, eu preciso fazer uma vacina que pegue todos esses sorotipos. E aí é a grande dificuldade. Eu até tenho uma vacina na rede privada, só que essa vacina tem um monte de problema. Primeiro que eu não posso fazer, eu tenho que fazer uma sorologia e a pessoa tem que ter tido dengue uma vez para fazer essa vacina. Então já é um grande problema, você tem que colher um exame para poder fazer uma vacina. Existem 2 plataformas de vacina, uma está sendo feita no Japão, quase finalizando, e para o nosso orgulho, uma plataforma na fase 3, aqui do Butantan, que na última semana apareceram os resultados de fase 3, é um estudo com 16 mil voluntários, uma vacina também que cobre os 4 sorotipos e mostrou, num segmento aí de 2 anos, uma redução em 80% de mortalidade para os voluntários que foram vacinados. A gente não tem muitos detalhes, esse estudo não foi publicado, esse estudo deve finalizar em 2026, 2027, e se tiver realmente essa eficácia de proteção de mortalidade, a gente vai ter uma vacina nacional para combater uma das principais doenças infecciosas que a gente tem no nosso país, transmitida pelo Aedes, que é a dengue. Então a gente vai torcer muito, vamos aguardar mais 2 anos para finalizar esse estudo, porque tem a vacina japonesa, da Takeda, que é uma indústria farmacêutica, e também tem essa vacina da rede privada. A gente quer uma vacina de boa performance, que seja disponível no SUS e que consiga diminuir a mortalidade. Nosso grande objetivo, e é uma ótima notícia ter uma vacina de produção lá no Instituto Butantan, instituição tão tradicional em vacinas e mais uma vez pioneira na questão de vacinas aí no caso da dengue agora. Ô, doutor, antes da minha pergunta, o senhor falou, né, tem que fazer o controle do mosquito, mas tem outra tática também, é quase uma vacina. Acho que todo mundo já ouviu o sonzinho da raquete elétrica. Enquanto não chega a vacina, a gente segue com ela
em casa, mas eu ia te perguntar, doutor, a gente acompanhou vacina contra a Covid-19, muita gente expert em números de eficácia, eficiência. A gente está falando de uma vacina ou de vacinas que vão proteger você não pega a doença ou vão diminuir o risco de você ser contaminado ou a gravidade da doença? Que tipo que a gente está falando? Isso é importante, Sandro, falar isso, porque o que a gente tem de dado dessa vacina do Butantan, que o grande objetivo é diminuir mortalidade, né? Então a gente não sabe ainda, foi publicado um estudo para avaliar a performance, por exemplo, a eficácia para a pessoa não pegar dengue. Quem já pegou dengue alguma vez sabe que dengue é uma doença muito chata. Dá febrão, dor no corpo, dor de cabeça, depois a recuperação também é bem chata. Então seria bárbaro também que essa vacina tivesse alguma eficácia de proteção para pegar a doença com sintomas, não só proteção de mortalidade. Mas a gente não tem esse dado, precisa esperar o estudo terminar para avaliar se, além de reduzir mortalidade, essa vacina também teve impacto na redução de doença com sintomas. Seria muito legal a pessoa, sei lá, no Aedes lá, acontecer de ter a transmissão, mas a pessoa não se tiver dengue, tem uma forma muito leve, muito branda, sem sintomas, porque usualmente dengue é uma doença muito chata para quem tem a forma com sintomas clínicos. Para a gente conversar, que é o aumento de casos de Covid na China, que tem preocupado muita gente. A China agora, recentemente, diminuiu um pouco, né, aquela lei de tolerância zero, e aí o que a gente está vendo é uma explosão de casos, infelizmente, com a primeira morte confirmada. Que risco há realmente, já que, segundo muitos cientistas, né, essa doença Covid-19 se originou nesse país asiático? Pois é, Barão, a gente fica bastante preocupado, porque foi bem mais ou menos lá em dezembro de 2019 que começou toda a situação da Covid, e a situação da China é bastante preocupante. Eu acho que eles estão no inverno, nós estamos no verão. Eu acho que sempre uma visão crítica do que acontece lá e o que pode acontecer aqui. A China é um país de dimensão, um país continental, e não teve uma boa cobertura vacinal com o idoso. Agora, no inverno, o vírus está se adaptando. O sistema de saúde, talvez chinês, não esteja preparado para ter um boom enorme de casos, especialmente para internação em algumas províncias da China, e ainda mais locais onde teve baixa cobertura vacinal. Então a gente está vendo de novo o hospital enchendo lá. Claro que a gente não tem informação muito precisa lá da China com relação ao número de casos, de óbitos, sempre acompanha os reportes da imprensa, não é um dado muito claro para a gente. Mas o que fica muito claro e tem que ser falado para todo mundo é que nós estamos no verão, nós vamos ter inverno, a gente vai ter que aumentar nossa cobertura vacinal para idoso, a gente tem que ter o esquema de vacina bivalente no nosso país logo, ter no SUS os antivirais, para quando se acontecer algum problema nos nossos meses de outono e frio no ano que vem, a gente tem uma estrutura de boa cobertura vacinal, de ter tecnologias vacinais para poder ampliar a cobertura para Ômicron e ter esses antivirais que podem ser usados para pacientes mais graves. Então, é de novo um retrato de um país do mundo no inverno, que tem um serviço de saúde que é diferente do nosso, mas que está de novo sendo sobrecarregado, para mostrar que a gente acha que tudo acabou, que a gente não pode ter uma sobrecarga de serviços de saúde, tem que estar preparado, ainda mais no momento no Brasil que a gente vê o SUS numa situação bem complicada, quando se fala de leito, de política pública. Então acho que é uma reflexão que a gente tem que ter para os próximos meses, olhar de atenção o que está acontecendo lá, para a gente não cometer os mesmos erros agora em 2023, especialmente nesse período de inverno, que é um período que facilita muito a transmissão de vírus respiratórios.